Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês. Chegou o momento de nós ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Nós estamos estudando a consumação do mistério de Deus, mas primeiro vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, a nossa gratidão pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia, nós ouvir a tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que faça presente com os seus santos anjos, Espírito Santo nos conduzindo, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês que já fazem presente, já com a Bíblia, uma canetinha com papel para anotar a passagem, fica bem tranquilo. O importante é nós estudar e pedir a orientação de Deus e o Espírito Santo nos dando sabedoria para nós compreender e pôr em prática aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Nós vamos aprendendo junto. No estudo do sábado passado, então nós estudemos, eu vou dar uma repetida no versículo que está lá em Apocalipse 10, 5 e 6, e em seguida nós damos continuidade. Fala assim, que solene anúncio fez o anjo. Então o anjo que vi em pé levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora. Então aqui o anjo falou, olha, o tempo está chegando no fim, mas Deus sempre está nos avisando, seus filhos, nos dando orientação das coisas que vai acontecer no fim. Então Deus não deixa seus filhos sem saber. Uma das coisas é a pregação do Evangelho, depois as coisas que estão acontecendo, Jesus já tinha falado das coisas, e assim sucessivamente, e o que vai acontecer. Agora vocês podem abrir a Bíblia de vocês, lá em Apocalipse, mantendo em Apocalipse 10, 7, né? E também, se vocês quiserem anotar, Efésios 3, 1 e 6, Gálatas 1, 11 e 12. Às vezes não dá para nós desfolhar tudo, por isso que eu falei que é bom um papelzinho, uma caneta para vocês anotar a passagem, para depois tranquilamente vocês buscar a sabedoria de Deus e estudar. Assim, nos dias da voz do sétimo anjo, que disse ao anjo, deveria ser cumprido. O anjo então fala que nos últimos dias algumas coisas têm que ser cumpridas, e aqui Deus nos vai mostrando sensivelmente o que vai acontecer. Ele fala, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele esteve para tocar a trombeta, cumpriu-se então o mistério de Deus, segundo ele anunciou a seus servos, os profetas. Deus sempre está anunciando, sempre falando o que vai acontecer. O segredo ou o mistério de Deus é o Evangelho. O Evangelho então deverá ser consumado quando soar a sete trombeta. Então o Evangelho deve ser pregado, anunciado, para ninguém ficar sem saber o que está acontecendo. E Apocalipse então 10:7 fala, este mistério foi revelado a João e será revelado aos seus servos, aos profetas. Foi revelado a João e também aos profetas e também os leigos, os que estão estudando, buscando entender a palavra de Deus. Quando você vê este versículo, se refere-se aos profetas, não pense nos profetas do Antigo Testamento, pense nos profetas nas tribulações do futuro. Então, não aqueles profetas que existiam lá no começo, agora, dos futuros, nos últimos dias. Então, vai acontecer. Mantendo lá em Efésios 3,16, o apóstolo Paulo, sendo pressionário por causa de Jesus, ou perseguido por causa de Jesus Cristo, em favor não dos judeus, explica ele a revelação do plano secreto de Deus, que por meio do Evangelho aos gentios são herdeiros com os judeus, membros do mesmo corpo, participando da mesma promessa em Jesus Cristo. Participando, tanto judeu como gentil, como para Deus não tem separação de nações. Tá? Você aceita Jesus Cristo, aceita o ensino dele, é tudo igual, não tem separação. A separação é o homem que faz, Deus não faz separação. Todos são filhos de Deus.
Ainda mantendo agora em Efésios 3:6, descreve um mistério revelado pelo Espírito Santo, anunciado para os judeus, gentil, no corpo de Cristo, a igreja, através do Evangelho. As barreiras entre as nações são derrubadas e elas se tornará como herdeiro, membro de um mesmo corpo, participante da mesma promessa em Cristo Jesus. Esse versículo enfatiza a exclusão de todos os povos no plano da salvação, formada uma nova comunidade de crente. Formada uma nova. Por quê? Tudo junto, uma comunidade só, no mesmo objetivo, como está o Pai, Deus, o Filho e o Espírito Santo, tudo no mesmo objetivo de salvar a humanidade. Tudo o corpo, no mesmo pensamento, né? Na mesma promessa, que é a promessa que Deus fala de salvar todos. O mistério de Cristo, né? Esse mistério missionado não é um segredo absoluto, mas uma verdade. Antes não era conhecida e agora foi revelada por Deus ao apóstolo, o profeta, através do Espírito Santo. Ele está revelando tudo. Deus não deixa nada escondido de nós que estamos estudando, buscando entender, compreender o mistério, a salvação através de Jesus Cristo. Deus vai mostrando o caminho e o conhecimento que nós temos que ter. Esse conhecimento, por que Deus quer que nós aprendamos? Porque vai chegar um dia, um momento que nós não vai ter a oportunidade mais de abrir o livro de Deus para ouvir a voz dele através dos estudos, né? Por isso que ele fala, guarda no seu coração, na sua mente. Hoje nós temos a oportunidade, uma benção de nós poder abrir a Santa Escritura e ouvir Deus falando conosco. Lá em Gálatas 11:12, ele fala assim, o apóstolo Paulo afirma que o evangelho que ele prega não é humana, mensagem humana, mas foi revelada diretamente por Jesus Cristo. Não vim de outras pessoas, ou não ouvi de outras pessoas, ou de ensinamento humano. Aqui o apóstolo ele fala, olha, o que eu estou pregando, o que eu estou falando, não vem do ser humano. Eu ouvi da boca do próprio Jesus. Eu fui orientado pelo Espírito Santo. Então eu falo com autoridade daquilo que Deus pede para mim falar. E nós que estamos estudando a palavra de Deus, aprendemos, nós vamos tendo autoridade de abrir a Escritura e falar para os nossos amigos, falar para as pessoas que estão junto com nós. Vocês que já fazem os estudos comigo, vocês podem falar para os amigos de vocês. Falam, eu estou estudando a palavra de Deus, em tal livro fala assim, em tal livro fala isso. Vocês começam a mostrar aquilo que Deus quer. Lembra que Jesus falou que nós somos a testemunha dele? Ele falou, vocês são a minha testemunha. Aí você pode falar, mas como eu sou testemunha de Jesus? Pelo olho da fé, porque os discípulos andaram com Jesus. Nós acreditamos através do estudo da Santa Escritura pela fé. E ele falou que nós era o quê? Vocês são a luz do mundo. Vocês é minha testemunha e vocês é a luz do mundo. Vocês podem ser a luz. Mas eu sei que eu estou aprendendo um pouquinho. Pega um palito de fósforo, uma caixinha, entra num quarto escuro, uma noite bem escura e risca aquele palitinho. Ele clareia o quarto. Então você não precisa se preocupar do tamanho da luz que está tendo. Ela vai crescer conforme os estudos, com aquilo que nós vamos aprender. Outra coisa que Jesus falou, vocês são o sal da terra. Por que o sal? Para temperar. Você não pode pôr sal demais e não pode deixar sem sal. Você tem que ser temperante naquilo. Então é isso, Jesus diz, vocês são minha testemunha, vocês é a luz do mundo e vocês são o sal da terra. E é isso que Deus quer que nós façamos. Nós damos o testemunho dele através do estudo da Santa Escritura e ele nos vai mostrando. Deus revela tudo através da Escritura para nós aprender e transmitir para outras pessoas também. Agora lá no livro de Apocalipse ainda, no capítulo 10, versículo 8 e 9, que foi dito a João que fizesse com o livrinho.
Lembra do que nós estamos estudando? De vez em quando aparece esse livrinho no nossos estudos, porque Deus está mostrando. Esse livrinho foi o mesmo livro lá de Daniel que o anjo falou: escreve e fecha para o tempo do fim. Não era para Daniel escrever e já revelar o que estava no livro. Daniel, ele viu o anjo, pediu para ele escrever e pediu para ele fechar. Então, ele escreveu e fechou. Agora, que João fala assim, no livrinho, né? O que foi dito a João que fizesse com o livrinho? Ainda esse livrinho que foi dito para João, o anjo fala assim: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo. Toma e devora. João, vai lá e pega esse livro que está na mão do anjo. E você vai fazer uma coisa com ele, você vai comer ele. A palavra de Deus, você tem que comer. E João obedece, né? Ainda 10:9. Qual deveria ser o resultado de comer esse livrinho? Ia ter um resultado de comer. Você, quando come uma comida, ela faz algum resultado para você. E aí ele fala assim: tomei ele, será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Ele ia pegar, ele ia comer, seria amargo, mas também seria doce. Muitas vezes a pregação do Evangelho, ela se torna amarga para a pregação do Evangelho, porque muitos não aceitam, muitos não acreditam, muitos criticam, muitos zombam. Eu não sei se vocês que estão estudando, muitos já falou, vocês estão perdendo tempo de ter estudando, mas outros se torna doce, feliz, alegre ao estudar. Falo para vocês que não é perca de tempo, não é, ela se torna muito bom para nós, que através do estudo, através da mensagem de Deus, que nós podemos aprender para chegar um dia em Canaã celestial. E Apocalipse, o 10:8, ele afirma que os apóstolos, o apóstolo João, ouviu novamente a voz do céu que lhe disse para ir e pegar o livrinho da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Então ele ouviu essa voz pela segunda vez. João, ele ouviu, vai João. O que nós podemos aprender assim é a obediência do apóstolo. Nós não vê hora nenhuma o apóstolo João recusando. Vai, e ele foi e pegou. A voz que eu do céu, ou que eu vi do céu, tinha ouvido tomar o livro, ele ouviu essa voz falar comigo, ele viu e falou com ele e disse: você toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre a terra. Ele ouve essa voz e o que nós podemos ver assim, Deus sempre explicando para o que deve fazer. Deus pede para nós ser um testemunha dele, através da pregação do Evangelho, do estudo da Santa Escritura. João, ele vê a segunda vez a voz e fala para ele: vai, você pega o livro que está na mão do anjo e devora, prega a palavra de Deus. E fala também que ele ouviu pela segunda vez, para pegar o livro. E João vai e obedece. Esse livro tinha todo escrito as coisas que ia ser revelada. E João então vai para ele poder transmitir. O que Deus quer conosco? Deus não quer que nós fique inocente das coisas que vai acontecer. Eu não sabia disso. Eu nunca ouvi falar disso. Nunca vi falar de Jesus. Sempre Deus está nos orientando. Foi assim no passado e foi agora no presente. E isso que nós estamos estudando é para os últimos dias desse planeta Terra que vem no futuro. Deus sempre é preocupado. O interessante é que Deus não nos deixa sozinhos, os anjos junto conosco. Jesus falou, quando ele foi para o céu, falou: vou pedir ao Pai que manda o Consolador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês não vão ficar órfãos, nós não somos árvores. O Espírito Santo nos mostra o caminho que nós devemos andar, mas para isso nós temos que aceitar, porque se nós não aceitar não tem jeito.
E eu acredito que vocês que estão estudando, vocês querem aprender a andar nos caminhos de Deus através do Santa Escritura. Um dia eu quero estar com Jesus, com a minha família, com vocês que estudam comigo na Canaã Celestial. Vamos abraçar a mensagem de Deus, segurar na mão do anjo, do Espírito Santo, para nós chegar na Canaã Celestial. Um abraço a todos vocês e até o próximo estudo.